versículo 1 de 2 Samuel, capítulo 9, versículo de número 1, para a nossa meditação. Pode colocar um fundo musical, tá, pastor Lúcio? Eu gosto, sabe? Aquele jeito, tá. Não coloca um fundo musical de dormir, não, tá? Aqueles gostosos de se ouvir. Tem uns aí que parece canção de minar, a gente cochila, dorme. O pregador está suando, está ficando louco de tanto pregar e a musiquinha de dormir no ouvido da gente, irmão. Só Jesus na causa. Aleluia. Mas vamos crer que a vitória nessa noite é maior. Amém? Aleluia. Samuel, capítulo de número 9, versículo 1. Quando nos encontrou, diga amém. Amém. Vou ler para ganhar os tempos. Diz assim: E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: Sou eu teu servo. E disse o rei: Não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: Ainda há um, filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: Onde está? E disse Ziba ao rei: Eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete? E ele disse: Eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. A igreja pode se assentar, amém? Glória a Deus. É isso mesmo. Glória a Deus. Quem tem glória da glória, quem tem aleluia, vai aleluia nesta noite. Irmãos queridos, estamos diante de uma história bastante emotiva para a nossa vida espiritual, uma história que retrata o resultado de uma grande amizade entre Davi e Jonatas, né? Que eles, assim, por ter uma amizade tão profunda, eles fizeram uma aliança, um propósito, um pacto, que aquele que sobrevivesse, que ficasse vivo, cuidaria do filho do seu amigo. E a história bíblica vai nos revelar que, havendo uma guerra, Saul e Jonatas, eles vieram a morrer. Davi, então, ele chora muito, fica muito triste com a morte de Saul e também de Jonatas, o seu grande amigo e companheiro. Davi, então, ainda não era rei sobre todo Israel. Davi estava reinando ainda somente pelos termos de Judá, precisamente da cidade de Hebron. Davi havia sido acabado de tomar posse do reinado sobre a cidade de Hebron, que pertencia aos termos de Judá. E agora, Davi então, ele reúne os seus soldados, os seus valentes, para subir até Jerusalém, que ainda estava sob o domínio dos jebuseus. Quando os jebuseus, eles ficam sabendo que Davi está acampado ao redor da cidade de Jerusalém para tomá-la, os jebuseus, então, eles acham aquilo uma audácia muito grande de Davi. E o que eles fizeram, então? Eles colocaram os aleijados, eles colocaram os coxos e os cegos na frente da linha da peleja. E Davi, ele sabendo disso, ele fica observando aquela atitude dos jebuseus.
E os jebuseus gritaram para Davi: olha, Davi, você pode até tentar entrar na cidade para dominá-la, mas antes você vai ter que passar por cima dos aleijados, dos coxos e dos cegos. Aquilo para Davi, irmão, foi como uma afronta. Davi se sentiu afrontado com aquela atitude dos jebuseus, né? É como se os jebuseus dissessem que as forças de Davi eram pequenas para entrar na cidade de Jerusalém, que ele não teria força o suficiente para dominar a cidade. Davi, ele fica enfurecido com aquela atitude dos jebuseus. Então Davi, ele promete, ele olha para os seus homens de guerra e ele diz aos seus homens de guerra: o dia em que eu correr sobre todo Israel, não haverá cego nem coxo e nem manco na minha cidade. Aleluia! Glória a Deus! Então ele entra na cidade de Jerusalém, ele expulsa, ele mata os jebuseus. Davi agora é aclamado sobre todo o Israel. E a primeira atitude que Davi vai tomar, segundo a história, é mandou fazer uma placa e colocou na entrada da cidade escrito: é proibido entrar coxo, manco e cego nesta cidade. Neste reinado não se é permitido coxo, nem manco, nem cego. Aleluia! Davi agora está reinando sobre todo Israel. A história agora, partindo do pressuposto bíblico, a Bíblia diz que Davi, após estar sobre o seu trono, olhando todos os seus domínios conquistados, Davi vai se lembrar do pacto que tinha feito com Jonatas, e aquilo incomoda o coração e a mente de Davi. Davi, olhando para isso, pensando nisso, ele pergunta para os seus servos: será que ainda sobrou alguém da casa de Saul? Davi queria saber se algum servo de Saul ainda estava vivo, porque na história, aleluia, conta que quando o rei, ele assumia o reinado conquistado através de uma guerra, ele tinha por obrigação, por lei, de matar todos os descendentes do rei anterior, juntamente com todos os seus servos. Para que isso? Para que ninguém viesse reclamar o trono e se levantar contra o seu governo, e causar assim uma instabilidade interna no seu reinado. Davi havia feito isso, porém sobrou um servo de Saul chamado Ziba, e dentre os servos de Davi, eles sabiam que Ziba estava vivo. E alguém responde a pergunta de Davi dizendo: existe um que servia a Saul e o nome dele é Ziba. Vá chamá-lo, traga a minha presença. Trouxeram Ziba da presença de Davi. Davi olha para Ziba e pergunta para ele: olha, eu quero saber se sobrou alguém do reinado de Saul. Ziba sabia, agora estava na corda bamba. Quantas vezes o diabo coloca eu e você na corda bamba? Eita Deus! A minha e a sua fé, para provar a minha e a sua integridade espiritual. Ele vem para colocar a gente numa corda